Seja muito bem-vindo ao nosso canal Desvendando o Livro de Apocalipse. Eu espero que você, depois de ler esse estudo, ver todas as aulas, nunca mais tenha dúvidas sobre o livro de Apocalipse. Nunca mais tenha dúvidas básicas, obviamente. Dúvidas aprofundadas é normal você ter e vir a ter, porque o Espírito Santo nos dirige a cada dia no descobrimento da sua palavra, tá bom? Hoje nós vamos falar um assunto muito sério. Nós já estudamos todas as igrejas, né? Da carta das igrejas do Apocalipse. Eu vou colocar aqui embaixo o link do nosso WhatsApp, de grupo, para você receber aviso de todas os vídeos que nós colocarmos nesse canal. E eu vou colocar também na ocasião desse vídeo, tá? Lá no grupo, vou colocar o material que eu usei para fazer a base, o estudo desse vídeo, tá bom? Vou colocar meu WhatsApp também e vou colocar todas as outras aulas, tá? Desvendando as doutrinas, o livro de Apocalipse. Tá bom? Para você poder ver todos eles. Vou colocar, sempre me confundo, aqui em cima, tá? Os cards de todas as 5 aulas anteriores. Nós vamos chegar lá. Mas hoje vamos analisar o que são profecias das cartas de Apocalipse. É interessante, né? Muitas vezes a gente não percebe que o nosso Deus é onisciente, onipotente e onipresente. Ele muitas vezes na Bíblia, ele usa sinais, né? Usa profecias e usa tipos, se chama teologicamente, né? O tipo nada mais é do que um evento real que aconteceu no passado que perfigura algo que vai acontecer no futuro. Vou dar um exemplo, vou dar um exemplo. Abraão e Isaac. Quando Deus mandou Abraão sacrificar Isaac, Abraão, eu acredito, com o coração partido, mas obediente a Deus, levou Isaac para a terra de Moriá. Está escrito lá em Gênesis. No monte. Chegou no monte, fez o altar, colocou a lenha, prendeu Isaac e ia sacrificar Isaac. Né? E logo em seguida, Deus não deixou, providenciou um cordeiro a ser sacrificado. Essa passagem é um tipo de Jesus, que foi sacrificado também num dos montes de Moriá. Muitos pesquisadores acreditam que foi no mesmo local. O Gólgota foi exatamente no mesmo local em que Abraão iria sacrificar Isaac. E Deus provê para si um cordeiro. E exatamente isso que é um tipo. Por que eu estou explicando isso? Porque as cartas de Apocalipse, na verdade, elas são um tipo profético de como seriam as fases da igreja. Além de serem 7 cidades reais, com problemas reais, tá? Com igrejas, né, que receberam tanto aprovação como desaprovação do Senhor, elas também simbolizam as igrejas reais que existiam lá na época de 95 a 98, por aí, em que foi escrito o Apocalipse. Essas igrejas perfiguram as fases da igreja. E é bastante interessante nós observarmos isso, tá bom? Então, vamos passar agora a retrospectiva
das aulas anteriores. Tá? Então, na aula 7, por que são só 5 aulas que eu faço a retrospectiva? Porque o YouTube só permite botar 5 cards. Mas aqui embaixo vão estar todos os links de todas as aulas, tá bom? No resumo da aula 7, nós falamos sobre a história e geografia de Pérgamo, os aspectos sociais e religiosos e o que nós podemos trazer para a igreja atual. Eu vou colocar aqui em cima, tá? Onde tem o card da aula, o link para você acessar, caso você não tenha visto a aula ou queira ver de novo, tá bom? A próxima aula que nós vamos rever é a aula 8, é a História da Igreja de Tiatira, os aspectos sociais, religiosos e o que nós podemos trazer da igreja para a igreja atual. Aqui em cima, também, junto com o cardzinho da aula, tá bom? A próxima aula é a aula 9, onde nós vimos a história da igreja, história e geografia da igreja de Sardes, aspectos social e religioso da cidade, o que nós podemos trazer para a igreja atual, certo? Também está aqui em cima o card junto ao cardzinho da aula 9 do módulo 2. Aula 10, a mesma coisa para a igreja de Filadélfia, tá bom? Continua aqui em cima o card para você também ir ver se você não viu, tá bom? Ou se você quer rever para ficar mais claro na sua mente. Pode colocar as dúvidas no comentário ou no meu WhatsApp, vai estar aqui embaixo, tá bom? E finalmente a aula 11, que é a igreja de Laodiceia, a mesma coisa, história e geografia, aspecto social e religioso e o que nós podemos trazer para a igreja atual. Nós fizemos um estudo mais detalhado, ou seja, no início, antes de fazer o estudo das igrejas, nós fizemos um compilado das 7 cidades, das 7 igrejas. Depois estudamos igreja por igreja. E agora nós vamos estudar o significado profético. Isso é bastante interessante. Né? Qual é a relação profética das cartas do Apocalipse com a história da igreja cristã? Quais são as fases da igreja cristã, da histórica da igreja cristã? E tem uma tabela que correlaciona essa história, tá bem? Então nós vamos passar a tabela, eu vou passar a tabela direto, porque é o jeito mais fácil de eu explicar. Que ali estão as fases históricas da igreja e as fases e as cartas, tá bom? Para fazer uma correlação e fazer uma avaliação dos pontos em comum. Então, está aqui, olha, na primeira coluna, a vazia é o número de referência da linha. A segunda coluna é etapas da igreja cristã, etapas históricas. Tá? Então, eu vou ler essa coluna primeiro. Tem a igreja apostólica, tá? Primeira coisa, primeira etapa da igreja apostólica, que foi até o ano 100. Aproximadamente quando morreu o último apóstolo designado por Jesus, que foi João, que foi o que escreveu a carta dos Apocalipse. Depois veio a igreja perseguida, que foi perseguida durante quase 300 anos. Certo? Depois veio a igreja papal, veio a igreja imperial, desculpe, quando houve a transição entre a igreja perseguida e a igreja papal, e com o período ali imperial, em que a religião cristã foi tornada a religião oficial do Império Romano, e ali houve muita gente que entrou para a igreja para poder ter status político, status social. Depois veio a igreja papal, quando Roma
como o Império Ocidental caiu, a Igreja ainda continuou exercendo parte do poder político e o poder religioso também. E aí começou a surgir a história dos papas. Papas significa pai. E lembra que Jesus disse: a ninguém chameis de pai, porque é só um nome, só um que você pode chamar de pai, que é Deus. Jesus ainda faz essa lei. Depois da Igreja Papal, veio a Igreja Reformada. Tá? Então, colocando isso em ordem de tempo, né? Fica mais simples. Igreja Apostólica, até basicamente o ano 100 da nossa era. A Igreja Perseguida, do ano 101 até o ano 300. Né? A Igreja Imperial, do ano 300 e pouco até 470, se não me engano. 470, deixa eu ver aqui, vou tirar aqui vamos lá. Igreja Apostólica até o início do primeiro século, Igreja Perseguida do século I ao século IV, tá? A Igreja Imperial do século IV, que é 300 e pouco, até o século V, que é 416. Depois veio a Igreja Papal, que é do sexto século, do ano 500 e pouco, é verdade, do quinto, né? Até o século XV. A Igreja Reformada, que foi do século XV até o 17º, 1600 e pouquinho. A Igreja Moderna, do 1600 e pouquinho até os dias de hoje. Essas são as fases da Igreja, fases históricas da Igreja, tá? Aí do lado aqui tem a correlação das cartas. Olha só como interessante isso. Não é todo mundo que aceita essa correlação, mas é muito forte para você não ter essa percepção. Né? Eu estou consultando aqui o meu rascunho, tá bom? Então, a igreja de Éfeso foi a igreja correlacionada ao primeiro século. Por quê? É uma igreja perfeita na doutrina. Combate os falsos apóstolos. Mas perdeu o primeiro amor. Quer dizer, depois dessa igreja, o amor foi se diluindo. Então, existe uma correlação clara entre a carta da igreja de Éfeso e a igreja apostólica. Depois disso veio a igreja de Esmirna, que teve exatamente 300 anos de perseguição. Né? E Jesus vai falar sobre que conhece a tribulação e a pobreza. Nessa época de perseguição, os crentes estavam sujeitos a perder tudo que tinham, uma hora para outra, serem mortos, serem presos, né? Torturados. Então, também tem uma correlação forte entre a igreja perseguida, fase da história da igreja perseguida, e a carta de Esmirna. Também, deixa eu dar uma olhada aqui. Tá. Tem que olhar o microfone para ver se está certo. A igreja imperial. A igreja imperial tem relação com a carta de Pérgamo. Por quê? Jesus vai dizer: sei que onde habitas é o trono de Satanás. Mais à frente a gente vai ver que há referências proféticas, né? A mulher sentada na besta, a besta que simboliza Satanás, também simboliza um local, Roma. Tá? Não necessariamente a cidade, mas o poder, o sistema que dominava. Tá? Então, sei que onde habitas é o trono de Satanás. Retens o meu nome, mas admites a doutrina de Balaão e a doutrina dos Nicolaítas. Já falei sobre a doutrina de Balaão e já falei sobre a doutrina dos Nicolaítas. Vou colocar aqui embaixo também, para você, se não está sabendo, você conseguir pesquisar. A doutrina de Balaão
Balaão foi aquele profeta que ensinou a Balaque, inimigo dos israelitas, a ensinar como fazia para perder a bênção de Deus. E a Igreja Imperial começou nesse processo também de fazer com que a doutrina começasse a se desviar aos poucos. E a doutrina dos nicolaítas, que eu já falei também, que tanto era para abominação e culto aos ídolos, né? Tanto a veneração aos mártires começou nessa época, mais ou menos. E também significa que a doutrina dos nicolaítas pode ser também uma estrutura eclesiástica formal, que começou a existir exatamente nessa época da Igreja Imperial. Tá bom? Depois nós vamos ver a Igreja de Tiatira, que é uma igreja interessante, né? É a Igreja Papal, está correlacionada à Igreja Papal. A Igreja de Tiatira, Jesus vai dizer assim: Jesus conhece as obras, o amor, o serviço e a fé. Que as obras estão crescendo ao longo do tempo. Né? O que significa isso? Na verdade, durante a Igreja Papal, as obras de caridade, os mosteiros, o acolhimento dos órfãos, o acolhimento dos doentes, os hospitais, que não existiam nos primeiros séculos da nossa era, tá? Eram feitos pela Igreja Católica. Então, está muito coerente com a palavra de Jesus. E diz também sobre Jezabel, a profetisa que ensina os enganos, né? E justamente na igreja papal começou a haver veneração de santos, a veneração de Maria, tá certo? Chegou um ponto de colocar até Maria como uma quarta pessoa da Trindade. É uma coisa estranha. Quarta pessoa da Trindade. Só tem três, tem mais um, que a igreja colocou lá. Então, também tem uma correlação muito forte com a Igreja Papal. A Igreja Papal deixou de existir? Não. Mas ela foi substituída na história, ela continua existindo até hoje, mas ela foi substituída na história pela Igreja de Sardes, que tem muito a ver com a Igreja Reformada. A Igreja Reformada, o que aconteceu? Na história, Martim Lutero começou botando as mulas lá na capela de Wittenfeld, acho que é isso, bulas não, as teses, né? Antes dele, existia João Hus, Jerônimo Savonarola, que também foram reformadores que começaram a questionar as coisas que aconteciam na Igreja Católica. E aí começou uma igreja reformada. Só que, ao longo da Igreja Reformada, desses quase 2 séculos, o que aconteceu? O Estado, os países, os governos, começaram então a se desvencilhar da Igreja Católica e formaram as suas próprias igrejas. Tá? Por exemplo, na Inglaterra, a Igreja Anglicana, na Alemanha, é a Igreja... agora não sei se é presbiteriano. Não, presbiteriano não. Igreja Reformada, luterana, Igreja Luterana. Então, eles começaram, de certa forma, a ter uma aparência de vida, mas que estavam sujeitos também aos domínios dos governos. Então, tinha aparência de vida, mas não era tão viva quanto deveria ser. Não estou dizendo que não houve um reavivamento, houve, mas não era tão viva quanto deveria ser. Né? Então, Jesus vai dizer, né, na igreja de Sardes, vai dizer assim: a igreja que aparenta estar viva, mas está morta. Essa igreja continua até hoje, existe a igreja anglicana, existe a igreja luterana, mas que tem muito mais formalidade e aspectos de culto, né?
mas que perdeu a vida. Não tem muita renovação espiritual nessas igrejas. Isso é um aspecto interessante também que nós vamos falar mais para frente. A igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia, eu poderia comparar, né, a igreja moderna. A etapa da igreja moderna, não existe uma divisão, claro, até porque pode não acontecer essa transição tão clara. Olha só, a igreja de Filadélfia, ela tem uma característica interessante. Então, em fato, né, existe a igreja de Tiatira, ainda existe a igreja de Tiatira, a carta de Tiatira, né, o templo de Tiatira, que é a igreja papal, que ainda existe até hoje, a igreja católica, que ainda existe até hoje. Existe a igreja reformada, tem lá a anglicana, tem a luterana, mais tarde tem a presbiteriana, certo? A igreja moderna é relacionada à igreja de Filadélfia, que foi, na verdade, um reavivamento da igreja reformada. Aí nós temos os metodistas, temos os presbiterianos, temos qual é aquele movimento? Fugiu agora, mas temos vários movimentos que foram surgindo. Surgiu outras igrejas, surgiu a Assembleia de Deus, tá certo? E neste período que a gente pode dizer que a carta à igreja da Filadélfia, elas existem até hoje. E qual é a característica da igreja de Filadélfia? É humildade e pouca força. Eu, talvez erradamente ou não, costumo dizer o seguinte, que existem muitas igrejas grandes atualmente, e existem muitas igrejas pequenas. Não quer dizer que todas as igrejas pequenas estejam relacionadas à carta da igreja de Filadélfia. Mas, com certeza, muitas igrejas pequenas têm essa relação de igreja fiel, porque a igreja de Filadélfia foi uma igreja fiel. E hoje ela é representada pela igreja moderna, que é fiel. Na mesma história da igreja moderna, existe também a igreja de Laodiceia, que é rica, é vestida, diz que tem visões claras do reino de Deus, né? Jesus vai falar isso, tem visão clara, não falta nada. São as megas igrejas, as mega denominações, com igrejas de 1.000, 2.000, 3.000, né? Que pregam prosperidade e que estão se desviando, como já falei na carta das igrejas, né? Várias igrejas estão se desviando do princípio bíblico da humildade, que não são nem quentes nem frias, tá? Que são mornas. O mundo entrou na igreja e ela, quando vai para o mundo, não salga. Então, a diferença básica entre a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia é uma tem pouca força, não tem dinheiro, não tem grandes luxos, não tem templos grandes, luta com dificuldade para viver, tá? Mas é fiel, certo? Não deixa as doutrinas do mundo entrar na igreja, tá? Continua sendo fiel aos princípios bíblicos, tá bom? Então, já nessa coisa, com esse resumo, você consegue perceber que existe uma relação perfeita ou quase perfeita entre a ordem das cartas e a ordem das fases da igreja, o que leva a qualquer percepção mais aguçada a fazer essa correlação. Tá? E Deus pode fazer isso porque Ele é Deus, Ele é onisciente. Então, quando Ele escreveu, Ele criou um tipo. As igrejas da Ásia Menor, o nome de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, serviram como tipo das fases históricas da igreja. E também, no próximo vídeo, não estou dando um spoiler, servem também como características
Nós devemos aprender e separar o que é bom e o que é ruim. Bom, por esse vídeo é isso. Espero que você tenha gostado, tá bom? Voltar aqui, peraí. Voltar aqui. Espero que você tenha gostado, tá bom? Aqui embaixo eu vou deixar o link do grupo do meu WhatsApp, tá bem? Para você poder, então, entrar em contato comigo, do grupo para receber todas as notificações e também poder pegar os materiais que eu vou colocar. Dessa aula eu vou colocar um link PDF lá no grupo, então não perca. Bom, muito obrigado por você estar aqui. Não esquece de dar o teu like, certo? De se inscrever se você não é inscrito, tá bom? Seu like ajuda muito para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante, seja relevante para outras pessoas, que ele possa indicar para outras pessoas, tá bom? O seu inscrever também é interessante, importante, e faz o canal crescer, atingir mais gente, tá bom? E você pode também comentar aqui embaixo, isso ajuda o engajamento do canal, e divulgar para suas redes sociais, se você gostou, tá bom? Nós nos vemos até o próximo vídeo. Tchau!
quietude da manhã, tua luz se revela. Caminho contigo, minha rocha eterna.